O feminismo sempre foi esse lugar dessa mulher que pergunta historicamente. Sempre foi uma desconstrução do sistema, sempre foi uma crítica ao princípio da identidade, sempre foi uma crítica sociopolítica, econômica, sempre foi assim a pergunta por que não pode isso? Por que eu não estou inserida? Por que eu não posso aprender a ler? Por que eu não posso ter um emprego? Por que eu não posso não casar? E por aí foi, né? Eu sou Márcia Tiburi e eu sou professora de filosofia. Aí eu escrevo e dou aula de filosofia e me ocupo de umas questões que vão mudando com o tempo também. E entre as questões com as quais eu tenho me ocupado está essa questão feminismo. Sobretudo para quem estuda filosofia, o interesse sempre inevitável em cima dos aspectos epistemológicos, dos aspectos teóricos. Eu confesso assim que eu ando muito cansada dos aspectos epistemológicos e teóricos e tenho tentado ir para uma militância mais prática. Ao mesmo tempo eu vejo que a gente separar teoria e prática em termos de feminismo é uma coisa, como qualquer separação entre teoria e prática, é também algo muito perigoso, que em geral quando acontece para prejudicar tanto a prática quanto a teoria. Então eu acho que o feminismo começa sendo uma teoria que é uma prática e uma prática que é uma teoria, porque a gente tem um entendimento que faz a gente agir em nome dessa coisa chamada feminismo. E eu fico sempre muito assim, impressionada como o termo feminismo tá em voga, como as pessoas se apropriam dele, discutem em torno dele. Quem já se diz feminista, quem se posiciona nesse lugar, que é um lugar teórico-prático, se posiciona também a partir de uma tendência feminista ou características de um feminismo. Outras que não são feministas, mas que simpatizam, chegam e dizem não sei se eu sou feminista. Tem outras que, sabendo que aquelas que não se reconhecem como feministas, chegam e dizem você é feminista, mas não sabe. Outras que, vendo que aquelas que se posicionam como feministas também caem em contradições, então elas chegam e dizem você não é feminista, mas acho que é. Se chegasse um extraterrestre no mundo e perguntasse assim, a gente ia mostrar, né, o que a gente faz com o feminismo, mas ele ia ficar perguntando o que é feminismo e a gente não ia conseguir dar essa resposta. O Arthur Danto, falando das artes, ele diz assim, o bacana das artes é que elas nos fazem pensar o que é arte. Toda obra de arte faz a gente pensar o que é arte. Então a pergunta, o que é isso, é que é a grande questão que nos move. E a pergunta, acho que ela pode ser aplicada analogicamente ao tema do feminismo, né? Então, não é que a gente tenha que decidir o que é feminismo, mas o fato de nós nos perguntarmos o que é feminismo, o que pode o feminismo, é essa pergunta que, colocada assim no nível de tensão, de dúvida mesmo, é isso que, afinal de contas, acho que nos move também, né? Então, eu não consigo deixar de lado as questões teóricas, embora eu também ache, como todo mundo que é feminista, que tem uma urgência prática e que essa urgência se dá num tempo histórico e que o nosso tempo histórico brasileiro assim, digamos, está numa situação das mais tensas e a gente vai ter que fazer alguma coisa muito direta com todas as nossas teorias, percepções, compreensões, visões do feminismo. Tudo é na vida um conceito. Então, assim, o que é um conceito? Um conceito é alguma coisa que depende de um entendimento nosso. Então, a gente pega, por exemplo, a ideia de liberdade. É uma ideia grandalhona, lá em cima, assim. Mas, quando você vai falar de liberdade, cada um vai falar de liberdade de um jeito. E, às vezes, a gente não consegue nem encontrar a liberdade em lugar nenhum. Ela se esboroa. Então, talvez, para poder falar dela, a gente precisa dos conceitos de liberdade. Então, fulano, beltrano, cada um traz a sua, né? O seu conceito de liberdade. E aí eu acho que o feminismo é sobretudo um conceito, um conceito realmente muito plural,
não tem como fazer um feminismo universal e nem pensar não dá para pensar em feminismo em termos de um universal, assim. E o feminismo é quebrado, é craquelado, é plural. Ele é nervoso, não apenas no sentido da irritação natural das pessoas em função dos seus conceitos, das suas práticas, das suas percepções, mas também no sentido das nervuras, né? De uma espécie de textura, assim, que é toda craquelada mesmo. Então, tem muitas, digamos assim, muitos fios que se abrem, muitos sulcos, digamos, nessa coisa chamada feminismo, e muita coisa que faz escapar o feminismo do próprio feminismo, né, que desmancha o feminismo desde dentro dele mesmo. Tem coisas muito complicadas que se discute assim no feminismo histórico e no feminismo do século XX se discutiu demais, que é essa questão da igualdade, da diferença. Então, e essa questão que a gente vem debatendo há 50 anos, 60 anos, que é o tema gênero, né? Então, gênero é uma espécie de roteador, né, um calibrador da discussão feminista e que, hoje em dia, no Brasil contemporâneo, configura a grande periculosidade do feminismo para o sistema. Se a gente falar de gênero e explicar para as pessoas o que é gênero, as pessoas não vão mais gostar do gênero. Você chega para uma mulher e explica para ela que ela está fazendo um papel de gênero, que ela está bancando uma identidade de gênero, que foi jogada sobre ela, dentro da qual ela foi construída, como dizem certos teóricos, tipo a Judith Butler, né? Ela fala, você foi generificado. Então, para você ser uma mulher e para você bancar essa generificação, você tem que assumir determinadas características. E essas características assumidas são bancadas. E essas características bancadas não são favoráveis a você. Elas te oprimem, elas te fazem mal. Então, saber disso é perigoso. Começa com isso. É perigoso saber disso para o sistema. Por outro lado, é perigoso para uma pessoa não saber disso, porque ela vai ser uma vítima, uma figura, digamos, submetida mesmo, né? Ela vai ser um objeto manipulado dentro de um sistema em relação ao qual ela não tem chance de compreender o que está acontecendo. Então, ela é objetificada. Nisso fica fácil a gente entender por que as mulheres historicamente foram objetos, por que as mulheres foram, tratadas como objetos no sentido de seres manipuláveis. E até hoje são. E não são manipuláveis apenas pelo seu marido ou pelo seu pai, se a gente quiser pensar assim nesses referenciais mais banais até, mas são manipuladas pelo Estado, pela igreja, pela escola, pela linguagem, pelo dispositivo, para usar um termo aí do Foucault, pelo dispositivo da sexualidade. Seja por que lado for, o feminismo é um perigo. É um perigo para todo mundo. O feminismo sempre foi esse lugar dessa mulher que pergunta historicamente. Sempre foi uma desconstrução do sistema. Sempre foi uma crítica ao princípio da identidade. Sempre foi uma crítica sociopolítica, econômica. Sempre foi assim a pergunta por que não pode isso? Por que eu não estou inserida? Por que eu não posso aprender a ler? Por que eu não posso ter um emprego? Por que eu não posso não casar? E por aí foi, né? Esse questionamento é típico da história dos textos e dos posicionamentos feministas. E aí, Marx é um cara que vai sacar uma coisa muito importante no século XIX. Ele fala, as mulheres são os proletários dos proletários. Então ele sacava que existia uma subalternidade do proletário em relação aos donos de meio de produção e existia uma subalterna do subalterno. Então, a mulher operária sofre mais do que o homem operário porque, se a gente vai fazer uma escala dos privilégios, esse homem proletário ainda tem uma escrava dentro de casa. E se a gente for transitar nesse território, a gente pode sim fazer uma escala assim, do sistema de privilégios e da ausência dos privilégios. Aí a gente poderia se perguntar assim, qual é o privilégio dentro do qual eu vivo e por que eu preciso manter uma sociedade de privilégios. Estou dando, por exemplo, para os meus estudantes um livro que chama A Educação para Além do Capital, de um cara lá chamado Mésaros. E ele fala, a gente tem que quebrar com o capital no interior, lá nas profundezas do cerne do capital. É o núcleo duro do capital que a gente tem que quebrar. Quebrar com o núcleo duro do capital significa quebrar com Deus,
com o homem branco europeu, com todo um sistema de identidade, quebrar com todas as hierarquias. É uma coisa difícil. Quebrar com a opressão, desde o lugar de quem oprime até o lugar de quem, num circuito cínico, que é um círculo cínico que a gente vive, até o lugar daquele que banca na posição de humilhado o seu humilhador. A gente teria que quebrar com aquilo que filósofos tipo Hegel chamavam de dialética do senhor e do escravo. Quer dizer, eu não posso ser escravo. Como que você faz isso? Como você faz para não ser escravo? Em outras palavras, como que eu faço para não ser mulher? Ou em sendo mulher, ou em sendo trabalhador, ou em sendo negro, como que eu inverto? O Marx chamava isso de ditadura do proletariado. Mas a gente, em termos de feminismo, tem que pensar para além disso, porque o feminismo, o feminismo não é só a esquerda com roupa de mulher, né? O feminismo é uma superação mais potente, a meu ver. É um posicionamento que não é uma superação no sentido de a gente fez a síntese, ao contrário, a gente fez a dialética negativa. A gente botou abaixo e o que a gente colocou no lugar não tem um rosto específico, tem a aparição das singularidades. No Brasil atual, por exemplo, a gente fala de legalização do aborto e hoje é um dia fundamental para discussão, para a luta pela legalização do aborto. E o que a gente consegue num país como o nosso? Muitas pessoas recuam da luta pela legalização do aborto porque não tem eco. Essa luta não tem eco. E como você quer ver efeitos e quer ver a concretização, né, da sua luta, muita gente abandona essa luta. E é uma luta fundamental, uma luta feminista das mais fundamentais, se não a mais fundamental. É mais fundamental porque ela implica o direito sobre o próprio corpo, um corpo rebaixado à condição de mulher. E isso une todas as mulheres de todas as raças, classes e por aí vai. Então, acho que é uma baita questão para a gente pensar. E, sobretudo, por que o aborto é assim, tratado dessa maneira? Porque, pela lógica da história, em vários países, os países que legalizaram o aborto tiveram que engolir essa questão, pensando lá numa democracia. Mas a religião, ou as religiões que dão sinal das profundezas da estrutura, então as religiões não suportam o aborto porque o aborto coloca em cena a soberania das mulheres, a soberania absoluta das mulheres. Eu acho que é um grande desafio para o feminismo bancar um lugar de protagonização das mulheres, né? Então isso tem que ser mantido. E ao mesmo tempo, o desafio secundário é poder fazer aquilo que o machismo nunca conseguiu e que o patriarcado nunca conseguiu, que a dominação masculina não conseguiu, que é olhar para o outro.